Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Paz, pastor Liberato, esse amigo a quem os saúda com a paz de Jesus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Como prometido, eu havia falado da primeira revelação, que a gente ia contar a segunda revelação, que foi no outro dia, Foi uma guerra espiritual também, que se aconteceu durante vários dias aqui, com perseguições, mas Deus deu a vitória, e Deus, no mundo espiritual, nos deu a vitória, que primeiro Ele dá no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico. E Ele, no outro dia, do primeiro arrebatamento, deu esse arrebatamento, e Ele estava ali, tudo na oração, na hora do culto, do louvor, e Ele, ali com os olhos mesmo abertos, dessa vez Ele já se viu subindo, Subindo aos ares, aos lugares, nas regiões espirituais, como no primeiro arrebatamento. Amém? Padre Flávio, conte, como foi seu segundo arrebatamento, segunda guerra. Paz, irmãos, hoje eu vou contar o meu segundo arrebatamento sobre a Shalom, E eu estava na hora do louvor e eu me via subindo lá atrás, onde eu ficava. Aí eu me via subindo, aí eu me parava naquele mesmo lugar que eu contei no primeiro arrebatamento, de árvores secas, da grama verde e do céu sem nuvens. Aí eu me via dentro daquele mesmo campo magnético, só que eu via uma estrutura que segurava a minha armadura. Aí eu ia e pegava aquela armadura e vestia. Aí quando eu via, aí eu pedia reforço pro Senhor, 8 anjos, 8 anjos. Aí 8 anjos descia e ficava 4 do meu lado e 4 do outro. Aí a gente ia pra guerra. E me esqueci de contar uma coisa, que o exército, tinha um exército de monstros e outro esqueleto que é maior do que o de monstros. E quem estava comandando os dois exércitos eram os dois demônios da Shalom, como vocês viram, como os amados ouviram no outro arrebatamento, que eu disse que tinha ido lá na Shalom e tinha sobrado mais 2 demônios, um perto da bateria, no lado esquerdo da bateria, e outro na porta, no lado esquerdo. Esses 2 demônios vieram contra nós porque tinham destruído que a gente tinha revelado. O Senhor, na verdade, revelou. O Senhor revelou e desmascarou o demônio, através de seu servo, de mim e do anjo, dos 2 anjos. Aí eles vieram com esse exército de demônios, O primeiro que estava de frente de mim era o exército de monstros. Eram pessoas, não pessoas assim dizendo, eram monstros, que tinham um corpo humano e cabeça de monstros, cabeça de jacaré, de cachorro, de um monte de coisa. Irmãos, era a coisa mais horrível do mundo. Parecia um exército assim, era um exército muito grande, como vem para guerrear assim. E era muita coisa, E eu via os 2 demônios da Shalom que ficaram, como eu disse, no primeiro arrebatamento. Aí os 2 anjos foram lutar contra o primeiro de monstros, 2 contra o outro de esqueletos, que ficava atrás, e eram esqueletos assim humanos. Um anjo foi lutar contra um demônio da Shalom, e outro foi lutar contra o outro demônio da Shalom. E quem estava mandando naqueles 2 demônios era Beelzebul, que é o braço direito de Satanás, que a gente sabe que ele próprio chama de filho. Aí quem estava mandando em Beelzebul era o próprio Satanás. E pronto, recapitulando aqui, era 2 anjos contra o de monstros, 2 anjos contra o de esqueletos, um contra um demônio da Shalom, outro contra o outro demônio da Shalom, eu contra o Beelzebul e o outro anjo contra o Satanás. Ok, então vamos por parte. Você foi, subiu o seu espírito às regiões espirituais, e na hora de louvor
e você se encontrar nesse mesmo campo espiritual de guerra. Você dessa vez viu a armadura e foi vestido nela, e você viu um exército de monstros com corpos humanos, com cabeça de animais, de monstros. E atrás desse exército, né, era um exército de esqueleto, não é isso? Sim. De esqueletos, um exército grande de esqueletos, né, que é a morte, né, que é o Exu Caveira, exército de esqueletos. E atrás desse exército de esqueletos, os 2 demônios da Shalom, né, que se encontraram lá, um vizinho à bateria e outro lá na entrada, cumprimentando o povo, né, que fica na entrada. Eles 2, e atrás deles 2, o Beelzebul. Sim. E atrás do Beelzebul, Satanás. Então você tinha esse entendimento de que Satanás estava comandando o Beelzebul, que é um dos seus braços direitos, seus filhos, e o Beelzebul estava comandando esses 2 demônios da Shalom que sobraram, que o outro foi desmascarado, né, foi cortado, e os espíritos do engano saíram, né, que estavam enganando aqueles que estavam andando em sinceridade, que foram libertos. E quem estava comandando esse exército de esqueleto e de monstro eram os 2 demônios da Shalom. Sim, um comandava o de monstros e outro de E esqueletos. um comandava o de monstro e o outro comandava o de esqueletos. Sim. Você tinha esse entendimento. Sim. Deus mostrava. Não é isso? Sim. Aí conta como foi a luta, né? Aí 2 anjos, né? Isso, 2 anjos foram lutar Contra o exército de monstros. contra o exército de monstro. Você pediu ajuda celeste, mas 2 anjos veio contra o exército esqueleto. Um anjo com o demônio da Shalom e o outro anjo com o outro demônio da Shalom guerreando. E o outro anjo com Satanás, guerreando contra o Satanás. E foi guerrear contra o Beelzebul, não é isso? Sim, foi. Aí conte do jeito que você viu. Aí, irmãos, eu ficava na frente, aí Beelzebul vinha. As características dele eram um dragão assim, de 4 patas, um quadrúpede. Era um animal quadrúpede com um dragão misturado. Ele ficava soltando muitas bolas de fogos inflamáveis, de enxofre assim, de um material como enxofre, mas mais inflamável. Ele lançava. Ele lançava pela boca dele, como lançava em quem? Ti? Em mim. Ah. Que eu que tava lutando contra ele. Lutando com ele. Aí fazia o quê? Aí na minha mente, aí veio na minha mente que eu podia me teleportar. E que o senhor tinha dito que se no espírito se a gente pensar tá no lugar, a gente já tá naquele lugar antes mesmo de pensar. Aí eu pensei nisso, eu vou cortar o rabo dele. Aí quando eu olhei, eu já tava cortando o rabo dele. Aí depois? Aí ele ficou com raiva que ele olhou pra trás. Aí na mesma hora, quando ele ia olhando pra trás, bem rápido, eu pensei, eu vou cortar uma pata dele. Aí antes mesmo de eu terminar, eu tava na primeira palavra, eu já tava lá fazendo. Cortando a pata dele. Aí ele olhou assim, aí quando ele foi olhar assim, ele botou as patas assim pro lado. Aí eu pensei na hora, mesma coisa, de cortar. De cortar a outra pata. Sim, a outra pata. Na hora que tu pensou, tu já estava cortando. Eu já tinha cortado. Já tinha cortado. Aí ele olhou assim de novo, como eu já tinha cortado 3. Ele olhou pra ti de novo. Eu já tinha cortado 2, né? Aí eu pensei do mesmo modo e... Já tava na outra pata. Na outra pata, cortando. Aí ele ficou com mais raiva, ficou só com uma pata. E aí, quando ele tava se virando pra jogar bola de fogo em mim, aí eu pensava bem rápido. Mesma coisa, de cortar. Eu já tinha cortado. Ele ficou sem perna, né? Sem perna. Sim, não conseguia ficar no chão. Se ficasse igual a serpente, né? Aí, e as patas dele? As patas dele caíam no chão e se desapareciam. Igualmente com o rabo. O rabo e as patas, o chão sugou, entrou no chão, desapareceu. Sim, desapareceu. Aí ele ficou morrendo de raiva e parecia que quando eu cortava, parece que quando a gente corta o rabo do cachorro, passa um tempo assim, aí restaura a pele e tudo. Ele era desse jeito, eu cortava a perna dele, aí na mesma hora que cortava, caía no chão e desaparecia, aí não ficava ferimento. Aí
cobria assim a pele dele, assim, pele. Nascia outra coisa, é isso? Ou cobria? Cobria assim o ferimento. O ferimento cobria, né? Não sangrava. Não Era sangrava. Assim? Cobria o ferimento, como a gente corta o rabo do cachorro. Aí fica sarado. Aí fica sarado na mesma hora, com a pele do mesmo jeito, assim. Fica do mesmo jeito com a pele. Sim. Parece que parece um. Quando a gente tira uma peça assim do carro, aí só que não sangra nada. Fica ali, fica cortado ali, sem coisa. Fica sem nada. Pronto, aí depois. Aí eu cortava, aí quando eu olhei, eu via Satanás vindo, porque o anjo tinha subido, não sei porquê. O anjo estava lutando com o Satanás, tinha sumido, e tinha sumido. Aí os outros anjos já tinham terminado já lá. A luta. Aí o Senhor me deve ter medo nessa hora, se um anjo acertasse um que comandava um exército, aí o exército desaparecia. Aí foram fácil, né? Que os dois eram menores da altura de um homem normal. Aí os anjos só fizeram enfiar a espada. Então pronto, recapitulando aqui, né? Pra gente entender. Dá certo. Você viu o Beelzebu, que era um quadrúpede de 4 patas, com formato de dragão, que soltava bola de fogo. Enxofre. De enxofre pela boca, não é isso? Pela boca. Soltava. Aí você estava com armadura, foi lutar contra ele, e os outros anjos ficaram lutando com um anjo com o principado, não, com o demônio da Shalom, que era. Esse demônio, ele era pequeno, né? Isso não era igual ao principado, né? Isso? O principado era do tamanho do prédio, né? O principado era bem grandão. E esses dois demônios que você viu lá, era do tamanho de uma pessoa normal. Pessoa normal, tô dizendo, ele tinha 2 metros de altura. Assim, 2 metros de altura. 2 metros. Era pequeno. O que estava na bateria e o que estava lá na porta. Sim. Aí o anjo lutou com ele e o outro anjo com o outro. Sim. Né? Isso, e 2 com exército de esqueleto e 2 com exército de monstro. Sim. Aí ficaram ali. Aí você pegou e o outro anjo foi lutar com Satanás. E você ficou ali e você tinha o entendimento que um anjo venceu quando vencia o monstro da Shalom, né, o demônio, o exército desaparecia, era vencido, é isso? Quando ele venceu o monstro que comandava o exército esqueleto, né, foi vencido. Quando o outro venceu, o outro demônio que estava na bateria, lá da Shalom, de lá no altar, venceu o exército de monstro, de cabeça de monstro. Sim. Aí você sabe que vencendo o chefe, né, o demônio ia desaparecer. Aí você foi lutar com Beelzebu. Assim como que você pensou, né, isso? Pensou de cortar, né? Ou seja, o espírito dele, meu amado, estava sendo guiado, né, pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus é assim, né? Deus disse, assim como eu penso, assim se sucederá. No mundo dos espíritos, quem já teve experiência sobrenatural é assim. O Senhor toma o espírito da pessoa e usa o espírito da pessoa como ele deseja. Apenas ele quer que o cristão esteja consagrado o corpo ao espírito. E assim, né, que ele pensou de cortar uma das patas do Beelzebu, já tinha cortado. Aí o Beelzebu ia olhando para você com raiva, né, virava a cabeça. Você pensava de cortar outra pata, já estava cortando, e ele olhava e todo tempo assim cortou as patas dele e cortou a cauda. E as patas e as caudas, a terra sugou e ele ficou ali, não foi isso? Sim. Aí você passou dele e o anjo que estava lutando contra Satanás desapareceu, não é isso? O anjo desapareceu, estava lutando contra Satanás e os outros tinham vencido. Aí você viu Satanás, aí como foi? Aí Satanás veio bem devagarzinho assim. Aí agora eu me lembrei de um sonho que eu tive que eu me lembro que eu subi assim, aí Satanás veio encontro de mim, numa menina, ele vinha bem devagarzinho assim, eu ia subindo, saindo do inferno assim. Eu me lembro desse sonho. Agora eu me lembrei que ele veio bem devagarzinho assim. Do mesmo jeito, do sonho. Sim, do sonho que eu tive. Sim, aí ele vinha andando devagar. Bem devagar mesmo. Bem lentamente. Aí, quando eu pensei, quando eu vi que Satanás estava vindo, estava bem assim, ó, de mim, ó. Perto, assim. Estava se aproximando. Sim, estava se aproximando. Aí eu cortei a perna do Beelzebu. Aí tu cortou, aí tu estava cortando, aí cortou rapidamente, que tu via que Satanás estava se aproximando. Sim. Aí tu teve mais pressa. Foi, aí quando eu
pensei, eu fui enfiar a espada na barriga assim de Beelzebub, aí ele caiu no chão e desapareceu no chão. Então, quando tu estava lutando, cortando uma cauda, cortando outra pata, tu percebeu que Satanás vinha se aproximando, que o anjo que estava lutando com Satanás tinha desaparecido. Sim. E que ele estava vindo. Aí tu se apressou de cortar logo o Beelzebub. Aí enfiou a espada na barriga dele, não é isso? Foi. A tua espada que Deus tinha te Ele dado. desapareceu. Aí ele desapareceu. Aí tu viu Satanás já se aproximando. E aí? Ele tava bem assim de mim, assim, ó. Bem pertinho. Aí quando eu olhei, eu já tava cansado de lutar, não tinha mais força. Aí eu fiz assim: Senhor, por favor, me dá um reforço aqui pra lutar contra ele. Que eu sabia que se eu fosse lutar com ele ia demorar. Porque ele é forte, né? Ele é bem altão, não é como o normal. Tinha uns 4 metros de Bem altura. grandão. 5, 6, 10. Bem né? grandão. Bem grandão. Coisa mesmo horrível, né? Horrível. Aí. Do mesmo jeito. Sim, aí tu pediu, falou Com que. chifre, tudo, com todo. Aí tu viu ele mesmo, Eu com vi, chifre. Com chifre, com todo vermelho. De vermelho e com chifre. Com chifre. E com os pés de bode. Me lembro. Aí quando eu olhei, eu vi uma espada bem grande assim, vindo do céu e cortava o rabo dele assim, pim. Aí tu viu a espada vindo do céu. Sim, aí descia e cortava ele, aí ele desaparecia e eu voltava. Interessante. Então, quando tu viu que Satanás está se aproximando, enfiou a espada no Beelzebub, ele caiu no chão e a terra sugou ele. E ficou ali assustado, que Satanás já estava cansado, né, da luta, e pediu reforço ao Senhor. Disse: Senhor, eu estou cansado, não foi isso, da luta? Aí tu viu uma espada grande vindo do céu, cortava a cauda de Satanás. Sim. Aí ele desaparecia. Aí tu voltava, ao mesmo tempo estava na igreja. Amém? Graças a Deus. Experiência sobrenatural, né, meus amados? Que glória, né? Que maravilha. É tremendo, né? Tremendo. O que me chama muita atenção, né? Esses 2 demônios são o principado de lá, né? Foi cortado no meio. E as letras S de engano, que são os demônios que estavam iludindo as pessoas, que estavam andando em sinceridade com Deus, procurando a verdade. Então esses demônios saíram dessas pessoas e essas pessoas abriram os olhos, como muitos estão me ligando e mandando e-mail dizendo que estavam só esperando a confirmação, que para sair, né, desse engano, como muitos mandaram e-mail e ligaram. Então o Senhor agiu primeiro no mundo espiritual para depois no mundo físico. E aqueles, lógico, né, que são plaquistas, né, que vivem de placa de igreja, aqueles que realmente querem se satisfazer, querem fazer mestres para si mesmo, como diz a palavra de Deus, vão continuar no engano, né? É assim que as coisas de Deus funcionam, meus amados. E muito interessante que esses 2 demônios que sobraram, né? Que estavam lá, eram menores, eram pequenos, de 2 metros, que estavam lá na igreja do altar, onde fica a bateria, e o outro lá fora. Esses 2 monstros vieram amandos de Satanás, né? Satanás mandou Beelzebub. Beelzebub mandou eles 2, e cada um deles 2 estava comandando um exército de espírito da morte, um exército de esqueleto, eixo caveira, e outro exército de monstros, para vir contra-atacar nós novamente, aqui a igreja inteira, como retaliação. E o Senhor, nós estávamos num jejum de 3 noites, a igreja faz o jejum de 24 horas, e eu faço de 3 noites, e nós estávamos ali na fé, e o Senhor nos abençoou, né? E ali o Aldemir Flávio lutou, os anjos vieram ajudar. Um anjo, ele teve entendimento que destruía ali o demônio que estava comandando o exoesqueleto, e todo o exoesqueleto desaparecia. Como outro anjo também, os outros 2 anjos, né, lutando contra um demônio, e 2 contra o outro, que estavam comandando. Então, muito interessante para a gente aprender. Atacou o principado, né? Ali é desfeito todo o poder das trevas. Então tem que atacar Satanás e aos principados, são os demônios chefes. Aprendam isso, porque a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então pega o maior, né? São táticas de guerra.
né? Pega o maior para as ovelhas se dispersar. No mundo do espírito também assim. Pega o demônio chefe para que os outros demônios venham se dispersar. Para a gente aprender, muito interessante. Também no mundo dos espíritos, né, do reino, você observa também que ali, assim como o Espírito Santo estava guiando ele pensava de cortar a cauda do Beelzebul. Beelzebul, ele já estava cortando, a Beelzebul se virava para pegar ele com a bola de fogo, ele já estava no outro pé, e assim por diante, cortou, e via que Satanás vinha se aproximando, ficou com medo, ele me disse aqui, em particular, e tratou logo de enfiar, né, a espada que Deus deu a ele na barriga do Beelzebul, enfiou no dragão, o dragão caiu, e a terra sugou ele. E quando Satanás se aproximou, ele viu as características de Satanás, como ele citou, e estava sem força, e ele estava ali sem força, já cansado, e pediu ajuda. E ele disse que não viu anjo, viu uma espada vindo do céu, né? Pode ter sido um anjo, né, que o Senhor enviou, um anjo poderoso, Miguel, ele não viu. Pode ser só a espada de Deus, que é a palavra de Deus, né? Pode ser várias coisas, mas o certo é que Deus enviou essa espada do alto e cortou a Satanás, a cauda dele desapareceu, e o Aldemir Flávio voltou. Então é muito interessante, meus filhos, meus amados, confiar em Deus, porque Deus capacita os anjos, Deus envia poder e autoridade para os anjos vencer. Também envia poder e autoridade aos seus santos vencer o inimigo, vencer ao pecado, vencer este mundo. Aprendam isso. O poder pertence a Deus, o homem não tem poder. Digo isso porque nas igrejas as pessoas querem demonstrar poder, demonstrar que tem poder e autoridade. Não é assim não, amados, o poder pertence a Deus. E também abrir os olhos, meus amados, no que tange as manifestações sobrenaturais nas igrejas. A pessoa ela é arrebatada, ela pode ser arrebatada, ela pode ficar deitada no chão, o espírito e a alma dela sair e o corpo ficar ali funcionando. Pode sair, né, o espírito, a alma e o corpo dela parar, o coração também para, também pode acontecer. Aí ela vai ficar logo, o corpo dela, o corpo vai ficar ali. Mas também tem os arrebatamentos, que a pessoa, que é arrebatamento de sentido, que é arrebatamento que a pessoa vai no sentido, vai no espírito, e o corpo ali fica em pé também, ou de joelhos, como acontece muito, os servos oram, e o espírito, a alma sai, eles ficam de joelho ali, quando voltam ainda estão de joelho, ou estão deitados. Aí sim são os arrebatamentos, meu amado. Mas a pessoa se deitar no chão, quem arrebata é Deus, não é a pessoa. A pessoa, eu sou pastor, eu mando a pessoa se deitar no chão, dando um exemplo, e fica invocando. Não existe isso não, meus amados. Isso é coisa negra, magia negra. Ou eu invoco o Espírito Santo. O pastor diz, seja cheio do Espírito Santo. Aí a pessoa começa ali a rodopiar, a pessoa começa a ficar com os braços abertos, como o rapaz lá ficou, né? O Joels ficou com os braços abertos, totalmente dominado, em pé, se mexendo com os braços abertos. O anjo está com os braços abertos. Eu vi um demônio. E a pessoa inconsciente passou horas e horas lá inconsciente. Enquanto eu não dei um sopro, não voltou ao normal. Fico ali. Não existe isso não. Não sabe o que está fazendo. Se deixar, a pessoa fica consciente ali. Eu vou contar uma experiência uma vez lá em Canidé, aqui no Ceará. Uma menina manifestou lá o espírito maligno, o principado grande, e a luta estava grande, e o arcanjo Miguel veio me ajudar. Eu senti ele quando ele pousou as asas dele, e cada vez que eu pedia para ele enfiar a espada no demônio, estava na pessoa, ele enfiava e o demônio gritava. Eu peguei e o Espírito Santo me dirigiu e disse, deixe ele agora assistir no culto. Eu peguei e amarrei ele em nome de Jesus. Agora você vai ficar assistindo o culto. Abra os olhos, você vai ver o que você perdeu no céu. E ele ficou o culto todinho com os braços amarrados, sentado. E quando eu ia falando a palavra de Deus na hora, ele ficava queimando e sentado lá.
É assim que acontece, meu irmão. É manifestação, isso é demoníaca. A pessoa está fora de controle. Não, aí a pessoa, eu estou rodando, não sei o que é que eu estou fazendo. Não existe isso não, meu filho. A manifestação do Espírito Santo é consciente. Você está ali cheio do poder, você fala em línguas. A hora que você quiser parar de falar línguas, você para. A hora que você quiser. Eu estou dizendo que eu não sou novo na fé. Deus me deu bastante experiência. Eu já vi muito dessas coisas. Manifestação do espírito do engano. A pessoa fica dançando, rodopiando. Aí o pastor até para o louvor e a pessoa continua rodando, dançando. Está vendo que isso é falta de reverência? Como é que pode? A pessoa que é consciente, ela vê o que terminou o louvor, para de falar em línguas. Ela tá falando em línguas na hora da oração. Parou a oração, o pastor vai falar, a pessoa para de falar em línguas. A pessoa para de dançar. A pessoa para de estar fazendo o que ela estiver fazendo, porque ela está consciente com a manifestação do Espírito Santo. Quando ela é com ordem, quando ela está inconsciente, ela não consegue parar. Ela fica ali. Então aprendam isso. E foi isso que nós vimos lá. Que nós vimos e que muitos relatam isso. Que as pessoas vêm e ficam invocando. O demônio da bruxaria, sei da onde, vem aqui, aí incorpora no corpo da pessoa. E achando que é manifestação do Espírito. Não é manifestação do Espírito Santo. Repito, o Espírito profeta é submisso ao profeta. É submisso. Não fica lá, aí a pessoa vem, fala umas palavras de encantamento no ouvido da pessoa, a pessoa aí muda, aí fica ali se tremendo inconsciente, aí precisa de alguém segurar a pessoa, senão a pessoa cai no chão. Isso é demônio, irmão. Cai na realidade, isso é demônio. É que a pessoa cheia do Espírito Santo vai se tacar no chão, ficar lá no chão, desacordado. Aí não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, não é essa manifestação. O arrebatamento, ele é diferente. Ele é diferente. Deus arrebata a pessoa, não sou eu que vou mandar arrebatar a pessoa, não. Você está ali, muitos já foram arrebatados. Você é arrebatado em sonho, você é arrebatado na hora que está orando, você é arrebatado em visão. O espírito sai do seu corpo, fica ali. É Deus que faz. É o Espírito Santo que faz, não é eu que vou ordenar que essa pessoa seja arrebatada. Isso não existe, irmão. Não existe. Isso é mentira, é espírito do engano. Isso é bruxaria. Se você for num terreiro de bando, você vai ver isso aí. Invoca os espíritos para entrar na pessoa. Aí, o espírito, se você invocar, ele vem, meu amigo. Aliás, não precisa nem invocar o diabo, ele já vem. Então, agora vai invocar para você ver. A pessoa invoca o diabo, aí no terreiro de macumba toma um litro de cachaça todinho e não fica bêbado. Porque quem toma é o caboclo ali que está na pessoa. Eu já vi isso aí. Estou dizendo para vocês. Então tome cuidado com esses arrebatamentos. Ninguém fica mandando, arrebata essa pessoa aqui, arrebatar. Não existe isso. É Deus. O próprio Deus que escolhe para mostrar às pessoas. Porque isso já está virando cotidiano. Como está virando cotidiano, as pessoas já estão abrindo os olhos, vê que isso não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a esperança que a gente vê já não é mais esperança. A esperança que a gente vê não é mais porque você já viu. Então todo dia você vê essa manifestação. Isso é esquisito. Amém? Então um grande abraço a todos. Tem um e-mail, né? Eu vou tá aí o e-mail da igreja, né? Grande Congregação de Cristo. Você, meus amados, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu responderei com o maior prazer pelo e-mail. Eu tirei o telefone porque muitas pessoas estavam ligando, eu orientei bastante, mas a gente orienta, a pessoa se esquece, meus amados. Entendeu? Então, aquela mesma coisa, a gente, para entender alguma coisa, a gente tem que ver várias vezes, ler. É igual a Bíblia, você lê uma passagem da Bíblia, daqui a uns 3, 5 dias você esquece, aí você vai ler de novo para você se lembrar. Então é melhor escrito, então você manda o e-mail, aí eu vou responder o e-mail, vai ficar lá no seu e-mail, você vai ler quantas vezes você quiser, vai pedir entendimento do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe dar. Amém?
Você vai lá, manda, né? Eu vou responder e você vai ler, pedir direção. O Espírito Santo vai ler várias vezes, vai entender. É melhor do que a gente explicar pelo telefone, amém? Então mande suas dúvidas. Eu vou também postar estudos de 7 minutos só, 5, 7 minutos, para não ficar longo, sobre espírito do engano, agindo nas igrejas, nas congregações que estão agindo hoje. Repito, há muitos arrebatamentos de Deus, mas uma grande parte, muitos que estão acontecendo por aí, são espírito do engano. E nós, amados, temos que basear pela Bíblia. É pela Bíblia, não ficar esperando manifestação. De maneira nenhuma, a gente tem que andar de acordo com o que a palavra manda a gente andar. Isso chama-se fé. Não é para ver, para poder crer, não, mano. Fazer igual Tomé. Tomé ia perdendo a salvação, porque só creu quando viu Jesus ressuscitado. É isso que você quer, perder a salvação? Como mesmo lá falaram, né? Como eles mesmo lá falaram lá. Eles só acreditam nos arrebatamentos de lá, né? A Shalom de Manaus. Isso é ignorância, meus amados. Será que Deus só está lá então para eles? E tem muitos servos, né? Plaquistas, né? Eu vou falar no vídeo sobre servos de Deus plaquistas, que idolatram placas de igreja, que idolatram denominações. Meus amados, a santa doutrina, Deus tem levantado homens e mulheres no mundo inteiro. Tem pessoas que não vão para o YouTube, que não são conhecidas, que esses são servos de Deus, espalhados no mundo inteiro, meus amados. Parar com esse negócio que Deus só está aqui na minha igreja, Deus só está na outra igreja. As pessoas não querem passar uma revelação adiante, porque não, o Espírito Santo não falou. Já foi até revelado pelo um arrebatamento da Thalia. O anjo chamou os servos de plaquista. A Thalia disse que nunca tinha ouvido esse nome. Plaquista são os que adoram a placa de igreja. O Senhor mandou falar através do anjo no arrebatamento da Thalia. Pensam que são espirituais, não são nada, porque não conseguem se unir para propagar o evangelho, enquanto os filhos das trevas se unem. Então você que é plaquista, que não quer propagar a verdade, pare de entristecer o Espírito Santo. Você pensa que é espiritual e não é. Porque Deus não está só na sua igreja não, meus amados. Aprendam isso. A não ofender o Espírito Santo, que é blasfêmia. Amém? Podem mandar um e-mail, vou responder com o maior carinho e amor. Amém, meus amados? Um grande abraço. E estou feliz porque Deus mandou fazer. Deus já libertou as almas que estavam querendo ser libertas, que estavam andando em sinceridade. Deus já libertou e elas estão se libertando, muitos estão ligando. Isso para mim é o que basta, a honra e a glória de Deus. E eis-me aqui, né, confiando no sangue do Cordeiro. Aí na igreja aqui todo dia tem culto. Todo dia nós temos culto aqui na igreja e a igreja toda se faz presente aqui. Todos os dias a igreja está aqui presente. Todos os dias, às 7 horas da noite, tem culto. Todo dia. Tem culto e toda a igreja se faz presente. E a gente faz o jejum, 12 jejum, né, durante o mês inteiro. E eu faço o jejum de 3 dias e 3 noites, todo mês. E 9 jejum de 24 horas, como já expliquei. Amém, meus amados? Mandem para o e-mail da igreja, pedido de oração, mande a dúvida, mande tudo que será um prazer. Amém? Orientá-los segundo o Espírito Santo. Um grande abraço a todos e não tenham medo de propagar a verdade. E a intenção não é ofender ninguém, pelo contrário, né? A Deus mandou a gente ir lá na Shalom de Manaus para abrir os olhos dele, para falar, para orar por eles. Não, de maneira nenhuma queremos que a igreja feche, porque muitos se fazem de vítima. Mas estou sendo perseguido, quer que a igreja feche? Pelo contrário, quer que a igreja fique aberta e prospere. Mas na verdade, parar de ser enganado por espírito maligno. É isso que Jesus de Nazaré quer com todos nós. Amém? Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos.